Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a relação, da igreja, a igreja de Cristo e os pecadores? Aliás, é muito importante que eu fale para você, e lembre você que quando eu falo igreja de Cristo, eu não estou falando da denominação física, uma igreja física, uma religião. Não, eu estou falando da igreja de Cristo, espiritualmente falando. Sabe, ainda que eu chame o lugar onde eu congrego de igreja de Cristo, onde eu sou pastor, todavia, essa igreja de Cristo, a qual eu me refiro tanto no nome da igreja que eu congrego, onde eu sou pastor, é no sentido espiritual. É a noiva do Cordeiro. Noiva significa aquela que tem um compromisso. A igreja de Cristo, ela tem um compromisso com Cristo, que é o noivo. O compromisso dela não é com religião, não é com placa, não é com uma igreja física, entende? Não é com uma igreja humana, entende? O compromisso da igreja de Cristo é com Cristo. E isso independe da placa, independe da religião, independe de qualquer coisa. A pessoa, ela pode estar num lugar mais longínquo da terra e mesmo assim ela pode estar num lugar onde não tem igreja física, mas ela pode ter um compromisso com Cristo. Ela pode, se ela quiser, ela pode assumir um compromisso com Cristo, fazer parte da igreja de Cristo, se tornar noivo, de Cristo e sonhar. Sonhar com o quê, pastor Cláudio? Sonhar com um dia em que nós iremos estar para sempre com nosso Senhor na glória. Esse é o meu maior sonho. Então, qual é a relação da igreja de Cristo com o pecador, com os pecadores? Entende? Eu estava meditando na palavra de Deus, eu estava pedindo para que o Senhor Jesus ele me desse uma direção, e eu separei alguns trechos da Bíblia em que mostra o relacionamento de Cristo, e é claro, de Cristo, da igreja dele, com os pecadores. A gente pode ver, por exemplo, no Evangelho aqui de Lucas, você pode observar, se você quiser, no capítulo 5, você pode ver depois, quando você tiver um tempinho. Você vê que o Senhor Jesus aqui no capítulo 5, versículo 31, ao responder o questionamento de algumas pessoas, porque ele fora, ele fora convidado para ir na casa de Levi, um publicano, um homem público. E ele foi muito questionado por isso, porque pela posição que Levi ele levava, ele não era um homem perfeito, ele tinha seus defeitos, ele tinha seus pecados. E o Senhor Jesus, ele foi até a casa de Levi, por quê? Porque ele passou por Levi, um homem pecador, como eu, pecador, como nós, pecadores. E Jesus falou para ele assim, no capítulo 5, versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, ele coletava impostos, e disse para ele, Jesus falando para Levi, segue-me. Ele se levantou e deixando tudo, seguiu. Olha que bacana. Jesus chamou ele, segue-me. Jesus, ele me chamou, segue-me. Jesus, ele chama você, segue-me. Ora, para que nós nos levantemos e passamos a seguir o Senhor Jesus, a gente tem que aprender a fazer como Levi fez. Ele levantou,
diz aqui a palavra de Deus, deixou tudo para trás. E é importante você entender o seguinte, deixou tudo para trás, não significa que ele simplesmente abandonou a família, a casa, o trabalho, não. Leve para o lado espiritual, não para o lado humano. Ele deixou para trás tudo da sua velha natureza. Porque se eu não estiver disposto a abandonar minha velha natureza, minha velha criatura, meu velho passado, meus pecados, deixar para trás, deixar tudo. Eu não posso seguir Jesus. Eu não posso seguir Jesus carregando o mundo nas minhas costas. Eu tenho que deixar para trás tudo. Entende? Tem muitas pessoas que é muito fácil ela dar casa, ela dar carro, ela dar dinheiro, ela deixar para trás alguma coisa material e mesmo assim não deixar para trás a velha natureza, o velho homem, a velha pessoa. E são essas pessoas que não abandonam, não deixam para trás a velha criatura, que elas não conseguem seguir Jesus. E é claro, como é que o Senhor Jesus vai poder entrar na vida dela, na casa dela? Então Jesus, ele chamou Levi, Levi se levantou, deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. E por isso Jesus foi na casa dele. Ao chegar na casa de Levi, algumas pessoas criticaram, né, por causa do que Levi era. E Jesus falou assim no versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Né? Porque a pessoa que acha assim, eu tenho saúde, por que eu vou no médico? Eu não preciso de médico. Não é verdade? Então, o que acontece? Deixa eu baixar aqui um pouco o fundo musical. O que acontece? Ora, se eu acho que eu tenho saúde, por que eu vou no médico? Muita gente faz. Ele diz aqui, ó, eu não vim chamar justos. Olha o que Jesus falou. Eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, de repente você não entende que você precisa de mim. Talvez você ache que ele era um pecador. Mas todos pecaram. Todos pecam. Né? Todos pecam. Lembra daquela mulher que foi pega em adultério? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas tem muitas pessoas que acham assim, eu peco, mas não peco igual aquele. Meu pecado não é igual ao daquele. Né? Eu minto, mas eu não roubo. Não roubo. Eu roubo, mas eu não mato. Né? Então as pessoas, elas acham que pecadinho, pecadão, não, meu pecado é menor, não, pecado é pecado. A Bíblia não fala de pecadinho nem de pecadão. Fala de pecado e de pecador. Mas isso a gente vai falar nos próximos vídeos, que eu vou fazer vídeos falando da Igreja de Cristo e dos pecados, individualmente, um por um. Agora é a relação da Igreja de Cristo com o pecador. Então, independente do grau de pecado, a pessoa, ela tem que reconhecer que ela está doente. Ela tem que reconhecer que ela precisa de um médico. Ela tem que reconhecer que essa doença é espiritual. Essa doença é chamada pecado. Ela precisa de alguém que cuide e cure ela desse pecado. Se ela não reconhecer que ela é uma pecadora, ela não vai atrás de ajuda. E a única pessoa que pode ajudar ela é o pastor? Não. É o padre? Não. Quem é? A única pessoa que pode ajudar ela é o bispo? É a igreja? É o fulano? Eu vou confessar meu pecado para fulano? Não. É Jesus. Só Jesus tem autoridade para perdoar pecado. Eu vou mostrar para vocês. Então esse Jesus a quem eu sirvo, ele disse, eu vim chamar pecadores. Para quê? Para se arrependerem. Para mim me arrepender, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Que eu pequei. Que eu peco. E que eu não quero mais viver no pecado. E isso vai fazer com que eu venha buscar ao meu Senhor. E nele eu vou achar, eu vou encontrar o perdão para o meu pecado. Nele. Porque ainda que ninguém mais me perdoe, mas o perdão dele vai trazer paz para dentro da minha alma,
para dentro do meu coração, porque o perdão dele limpa a minha alma, o perdão dele limpa o meu coração. Entende? E aí, depois que ele falou isso, se você pegar a sua Bíblia e ler lá no livro de Lucas, versículo 20, né? Deixa eu ver aqui, capítulo 5, versículo 20. Bem aqui, ó. É aí perto mesmo. Onde ele diz assim, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Trouxeram para ele um homem paralítico. E diz aqui no versículo 21 o seguinte, versículo 20. Vendo-lhes a fé, né, trouxeram um homem paralítico, doente fisicamente, para ser curado. Ora, o que produz um milagre na nossa vida é a nossa fé. E o que fortalece a nossa fé dia a dia é a nossa comunhão com Cristo. Esse homem, por exemplo, levaram ele, se você ler a Bíblia, você vai ver o esforço que fizeram para trazer ele até Jesus. É um esforço que muita gente não quer fazer. É um esforço que as pessoas não querem fazer para chegar até Jesus. Chegando até Jesus, Jesus viu a fé deles, porque para nós chegarmos até Jesus, essa sim é a verdadeira fé. Ganhar dinheiro, eu tenho fé para ganhar dinheiro, eu tenho fé para ganhar casa, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo. Isso não chama a atenção de Jesus. A fé que chama a atenção de Jesus é a fé que faz você ir até Ele, chegar até Ele, custe o que custar. Então, vendo-lhes a fé, diz aqui, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. Lembra que a gente lendo agora? Eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Esse homem, ele buscou Jesus, não apenas porque sabia que Jesus podia curá-lo, mas porque sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Mesmo que ele permanecesse paralítico, ele sabia que Jesus podia mudar a vida dele. Você sabia que Jesus pode mudar a sua vida, independente de qualquer coisa? Só Ele pode. Então Jesus falou, perdoados estão os teus pecados. E aí, as pessoas criticaram Jesus, né? Quem ele pensa que é para dizer uma blasfêmia dessa, perdoar pecados? E então no versículo 24 ele disse, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade. Entende? Você pode chegar para mim e dizer para mim, pastor, eu errei contra o Senhor. O Senhor me perdoa? Eu digo, eu perdoo. Você buscou meu perdão. E eu te perdoei. Mas você tem que buscar o perdão de Cristo, onde você estiver. E dizer, Senhor, eu errei contra o pastor Cláudio. Eu já falei com ele. Mas me perdoa também, Senhor. É o que eu tenho que fazer. Pedir perdão de você e falar com o meu Jesus. Porque Ele tem autoridade para perdoar pecados. E aí, se você pegar também no Evangelho de João, capítulo 8, olha só que bacana. João, capítulo 8, no versículo 11. Olha só. Aqui fala daquela mulher adúltera que a gente comentou agora há pouco. Só para você ir juntando as peças. Respondeu ela, né? Jesus perguntou dela, mulher, cadê teus acusadores? Porque levaram ela para ser apedrejada, lembra? E qual foi a resposta de Jesus para aquelas pessoas que estavam lá já julgando e condenando ela? Jesus falou para eles assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles foram embora. Então Jesus falou para ela, cadê? Onde eles estão? Eles foram embora. E ninguém te condenou? Ela respondeu, não, Senhor, ninguém. Então ele lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Que bacana, né? Olha a relação de Jesus com os pecadores. Eu não te condeno. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, pastores, diáconos, bispos, obreiros,
líderes espirituais, humanamente falando, e condena os outros. Condena, como se só ele fosse perfeito. E o meu Senhor disse: eu não vim condenar, eu não te condeno. Agora, vai e não peques mais. Que coisa, né? Olha a relação de Jesus com os pecadores. Eu não vim te condenar. Não, eu vim te curar. Eu vim chamar o pecador para o arrependimento. Essa mulher foi pega em adultério. Ele errou. Pecou. Mas o Senhor Jesus falou: não faça mais isso. E você sabe que essa mulher mudou. Ela mudou. E ela foi uma das primeiras a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Não é? Porque ela ouviu o que Jesus falou: eu não vou te condenar, mas uma coisa eu te peço, não peque mais. Muito bacana, né? E você quer ver uma coisa interessante também? João 5,14. Aqui fala de outro homem que foi curado por Jesus. O paralítico, né? Para esse, Jesus falou assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que Jesus falou para a mulher adúltera, Jesus falou para ele: não peque mais. Só que no caso dele, Jesus acrescentou: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus não mandou: olha, eu não quero que você peque mais. Não é uma ordem, é um conselho. Mas Jesus deixou claro: se você continuar vivendo no pecado, coisa pior pode te acontecer. Eu não quero que coisa pior aconteça com você. Eu quero que você se cuide. Eu mudei sua vida. Eu mudei a sua história. Não peque mais. Por que Jesus falou para eles? Fala para mim: não peque mais, Cláudio. Fala para minha esposa: não peque mais, Eliane. Fala para o meu filho: não peque mais, Caleb. Fala para você: não peque mais. Por que Jesus diz isso? Não peque mais. Eu quero que você tenha uma vida comigo. A igreja de Cristo tem que ter uma vida com Jesus. É a noiva dele, vai casar com ele, vai ser um com ele. Então Jesus falou: não peque mais. Por quê? Porque Jesus quer que essa pessoa faça parte da história dele. Entende? Mas a decisão é da pessoa. É a pessoa que vai decidir continuar pecando ou abandonar o seu pecado. É você que vai escolher. Por ser pecador, eu pecador. E essa escolha é que faz a diferença entre a igreja de Cristo e as igrejas do mundo. Uma escolha de verdadeiramente ter uma vida com Cristo. Não é a escolha apenas de ser curado, a escolha de não ser condenado, a escolha... entende? Por exemplo, eu falei uma vez para algumas pessoas o seguinte: tem pessoas, por exemplo, que ela frequenta uma igreja porque ela tem medo de ir para o inferno. Ela não quer ir para o inferno. Não, você tem que ter uma vida com Jesus, não é porque você não quer ir para o inferno. Você tem que querer ter uma vida com Jesus porque você quer estar com Ele. Entende? Você não pode servir Jesus ou seguir Jesus por medo, mas pelo prazer. Pelo prazer de ser verdadeiramente cristão. Não da boca para fora, mas pelo prazer mesmo das pessoas olharem para você e dizer: esse aí é diferente. Mesmo que feche os olhos para você. Porque isso acontece. Quando a pessoa ela abandona o pecado, ela abandona o mundo e ela começa a olhar para Jesus, olha o que acontece aqui. João, deixa eu ver, Lucas 7,47. Acho que é aqui. Já estou finalizando. Olha só. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, é João 14,19. Esse aqui eu vou finalizar daqui a pouco nele. João 14,19. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis.
Porque eu vivo, e vós também vivereis. Veja que Jesus não está falando assim, eu vivo e vós viveis. Não, eu vivo, vocês vão viver. Por quê? Ele falou nesse pretérito, né, lá na frente. Lá. Por quê? Porque depende da escolha. E nessa escolha ele já mostrou aqui, ó, o mundo não me verá mais. Porque quando você passa a seguir Jesus, o mundo não te vê mais. Por isso que as pessoas, elas não chegam mais contigo. Elas não batem mais. Às vezes você se sente sozinho no seu trabalho, no meio da família, dos conhecidos, porque você não é mais do mundo. E quando a gente não é mais do mundo, o mundo não olha mais pra gente como olhavam antes. Se a gente fosse do mundo, todo mundo olhava pra gente, ia fazer parte da turma do mundo. Mas Jesus falou, se você me conhecer, você vai viver. Ele fala aqui, ó, aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E é isso que Jesus ele quer de mim, ele quer de você, que nós o amemos da forma como ele nos amou e nos ama. Ele se entregou por nós, eu me entrego para ele. Todo dia, todo tempo. Esperando, todo dia eu espero. O dia, a hora em que o meu Senhor vai me chamar para estar com ele. Entende? Então ele disse, quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem me ama, ele disse, tem os meus mandamentos. E aí, para finalizar, aquela mulher que derramou o bálsamo nos pés do Senhor Jesus, Lucas 7, 47. Ele diz assim, ó, Lucas 7, 47. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Ela é uma mulher que se envolveu na prostituição. Tinha muitos pecados. Como eu também tenho meus muitos pecados, tive meus muitos pecados, como você tem seus muitos pecados. Mas quando Jesus falou para ela assim, ó, vai e não peque mais, ela acabou. O pecado morreu para ela. Ela morreu para o mundo. O mundo não enxergava mais ela, mas ela enxergava Jesus. E Jesus enxergava ela. Isso é forte, né? Muito forte, né? E aí, quando Jesus estava nas vésperas da sua crucificação, ela foi lá, pegou o bálsamo e ungiu os pés de Jesus. E as pessoas criticaram. É o que a gente encontra muito no nosso caminho, são pessoas que criticam. Ela pode até ter ficado desvalorizada para o mundo invisível, para o mundo mais visível para o Senhor Jesus, e valorizada para o Senhor Jesus. Eu perco meu valor para o mundo, eu fico invisível para o mundo, mas não fico invisível para o meu Jesus nos Senhor. vendo e nos valorizando. Então ele diz aqui, ó, seus muitos pecados estão perdoados. Por quê? Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, pouco se perdoa. Quem não tem o amor verdadeiro, que é o amor de Deus no coração, eu perdoo esse aqui. Mas esse aqui eu não perdoo. Não tem gente assim? Isso aqui eu relevo. Isso aqui eu não deixo passar. É o que eu falei uma vez para minha esposa. A gente vive num mundo que vive tentando contaminar o nosso coração, para que o nosso coração se torne mau. E a gente olhe para todo mundo com maus olhos. E a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque a gente pode muito bem fazer o bem. A gente tem que fazer o bem para todo mundo, independente de qualquer coisa. E numa dessas vezes que a gente fizer o bem para todo mundo, quem sabe que a gente não abre as portas para um anjo de Deus na nossa vida. Isso acontece, sabia? Então o mundo tenta contaminar o nosso coração. Então a gente tem que ter o coração bom para tudo. Difícil? É difícil? É quase impossível. Muitas das vezes, às vezes é exaustivo. É cansativo, exaustivo, e é quase impossível manter seu coração limpo nesse mundo.
Mas não se esqueça do que Jesus falou. O impossível para os homens é possível para Deus. Então ele diz mais, disse a mulher. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Então a relação do Senhor Jesus, da Igreja de Cristo, com o pecador é essa. Nós não estamos aqui para condenar, seja quem for. Estamos aqui para estender a mão, para ajudar você. Só que a gente ensina, a gente ora por você e ao mesmo tempo a gente fala: não peque mais, não viva mais no pecado. Entende? Abra seu coração, se entregue para Jesus onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar desse planeta. Você pode. Você pode. Se você quiser, abandone seus pecados. Por mais que dê prazer na sua carne. Mas olhe só para mim, olhe bem para mim. Muitos de vocês, eu sei que carregam dentro de si um prazer enorme na sua carne. Mas ao mesmo tempo que você busca prazer para a sua carne, eu sei que espiritualmente você está mal. Você é uma pessoa vazia. Você é uma pessoa sofrida. Você busca prazer para a sua carne para tentar amenizar a dor do seu espírito. O Senhor Jesus, Ele pode curar você. E olha, gente, olha para mim. Ele curando você por dentro. Não se preocupe pelo lado externo, que tudo vai dar certo. A relação da Igreja de Cristo com o pecador é essa. É chamar o pecador ao arrependimento. Não é criticar, não é condenar, não é falar mal. A pessoa é livre para escolher a vida que ela quiser viver. Você é livre. Livre-arbítrio foi o que Jesus nos deu. Porém, nunca se esqueça que de tudo que você faz, de tudo que você fizer, que eu faço, que eu fizer, de tudo nós vamos um dia prestar contas. E é a coisa mais bacana que existe, eu vou dizer para você por experiência própria. É a coisa melhor que existe nesse mundo. É você já ir prestando contas a partir de agora com Cristo. Porque quando chegar a hora, você não está devendo para o mundo. Você não está devendo para o diabo. Entende? Então, nosso papel é convidar você ao arrependimento. E você se arrepender e não pecar mais. A decisão é sua. Nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre a Igreja de Cristo e os pecados. Tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E até a próxima. E compartilhe. Compartilhe. Eu sei que esse canal é novo, eu sei que é difícil. Eu não estou fazendo isso para ter financiamento, para ter, como é que a gente fala? Retorno financeiro. Benefício pessoal. É para ajudar você. Deus abençoe. Tchau.